Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que me acompanham aqui no canal. Aqui estamos de volta. Nós vamos conversar hoje a respeito de um assunto que as pessoas não gostam muito de tratar, inclusive o povo evangélico, aqueles que fazem parte, que têm alguma religião, realmente gostam de se abster desse tipo de assunto, mas infelizmente os tempos mudaram, não é? Houve aí uma evolução da sociedade e existem assuntos que eles não podem deixar de ser comentados, tá? Mesmo se tratando de assuntos pertinentes às questões religiosas, principalmente sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que não gostaríamos, claro, de falar sobre isso, mas infelizmente, senhoras e senhores, a gente está vivendo uma realidade e a gente não tem como fugir dela, infelizmente, não é? Hoje vamos tratar a respeito da corrupção, mas não é a corrupção das igrejas, são corrupção de pastores praticados por pastores que me parece que alguns pastores, né? E aí não vamos falar nome de igrejas, nem também precisamos falar nome de nenhum pastor, de nenhum bispo, de ninguém aqui. O assunto aqui é amplo, inclusive sujeito a críticas das pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar esse conteúdo, não é? Veja só, pessoal, saindo um pouco do campo da religião, mas trazer aqui um preâmbulo para que os senhores possam entender o assunto de hoje. Essa preocupação com a corrupção, ela já vem de muitos anos, inclusive o combate à corrupção, ele é tratado nas normas internacionais, inclusive nas normas, algumas normas que o Brasil ele ratificou, que esta República Federativa do Brasil é signatária. Inclusive nós temos aqui a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né? Chamada também de Convenção de Mérida. Essa convenção ela traz algumas orientações aos Estados partes. Essa expressão Estado parte, quando você for ler uma norma internacional, você vai sempre observar essa expressão Estados partes. Ele não se refere a países. Na verdade, Estados partes são países que aderiram a determinada convenção. Então, a este país dá-se o nome de Estado parte. Então, essa convenção ela traz algumas orientações para alguns Estados partes, alguns países que são signatários aí desta norma internacional. Então, a preocupação no combate à corrupção, ela não é interna de apenas um país. Ela é uma luta global, é uma luta mundial. Existe hoje uma luta mundial no combate à corrupção. E existem países que são mais corruptos do que os outros e alguns países que a corrupção é quase zero. Mas mesmo assim, existe essa preocupação no combate à corrupção. Esta convenção ela traz algumas regras que os Estados partes devem adotar para evitar a corrupção dentro do seu estado, da sua jurisdição, não é? E um dos pilares do combate à corrupção que essa norma traz, eu queria até ler para vocês aqui, estão me acompanhando, não é? O artigo 5º desta convenção diz o seguinte, ó: cada Estado parte, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, formulará e aplicará ou manterá em vigor políticas coordenadas e eficazes contra a corrupção, que promovam a participação da sociedade no combate à corrupção, que promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios do Estado de Direito, a devida gestão dos assuntos e bens públicos, a integridade
a transparência e a obrigação de render contas, em outras palavras, de prestar contas. Isso aqui é uma regra que está balizada nessa norma internacional, não é? E o nosso Brasil se preocupou muito com essa questão. O Brasil ratificou esta convenção, ela foi ratificada por esta república, e hoje no nosso país nós temos várias normas de combate à corrupção. Nós temos a Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, nós temos as leis de licitações, nós temos o próprio Código Penal, sua parte especial, e outras leis extravagantes, a Lei de 12.850/2013, que é a Lei de Organização Criminosa, e entre outras legislações que são voltadas aí para o combate à corrupção no nosso país, não é? Então, eu quero chamar a atenção aqui para dizer o seguinte, a todos vocês que me acompanham: o compromisso de combater a corrupção não é só do poder público. Aqui está bem, né, bem transparente os requisitos para a participação da sociedade. A sociedade, ela tem o compromisso também de combater a corrupção. Se a corrupção está acontecendo no meio de um Estado-parte, em um país, a responsabilidade não é só dos poderes públicos. A responsabilidade também é da sociedade. A sociedade tem essa responsabilidade. E aqui traz a transparência e a obrigação de render contas. Então veja só, qual é hoje o grande problema no meio, voltando agora para essa questão das igrejas, não é? Qual é hoje o grande problema hoje nas igrejas? Por que existe tanta corrupção hoje no meio das igrejas? E aí eu vou falar aqui com muita propriedade e peço desculpas a todas as igrejas, a todos os membros das igrejas que estejam me assistindo agora, que irão me assistir, me acompanhar nesse conteúdo, para dizer o seguinte: a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando dos membros, tem responsabilidade em relação à corrupção praticada por esses pastores. A igreja também é responsável por isso, e a igreja pode mudar isso. Se está havendo algum pastor, algum líder de uma religião que está praticando a corrupção dentro da instituição, né, um dos grandes responsáveis são os seus integrantes, o grupo desses membros que não se mobilizam para conter essa circunstância, essa situação, porque a sociedade, a participação da sociedade é fundamental no combate, não é, na extinção da corrupção no meio social, não é? Então veja bem, a sociedade, ela pode pressionar. Quando eu digo a sociedade, eu falo a sociedade evangélica e também a sociedade que não é evangélica, tá? As coisas evoluíram, como eu falei no início. Eu lembro que há alguns anos algumas pessoas, elas tinham uma aversão à igreja. Quando elas viam um templo religioso, elas passavam do outro lado da rua, não é? Não suportavam passar na frente das igrejas, não suportavam um cristão pregando na praça, nos transportes, em qualquer lugar. A mim parece que essa questão gospel, o mundo gospel, veio para suavizar essa questão das igrejas, de forma que hoje a sociedade, ela está mais próxima à igreja. Às vezes o sujeito não é cristão, mas ele está cheio de problema, né? Ele quer um lugar para meditar, para aliviar a sua dor, algum problema que esteja passando. Ele simplesmente vai no templo evangélico, senta, acompanha os cultos, principalmente naqueles templos maiores, não é? Onde há orquestras, cantores diferentes. Então ele vai ali e para ele é um momento de relaxamento, né? Para desopilar. Então as pessoas elas não vão hoje só à igreja para professar aquela fé obrigatoriamente. Elas vão porque elas acham interessante. Como eu disse, o mundo gospel foi mais suavizado, essa questão gospel, né? Foi mais suavizado.
Muitas igrejas surgiram, foram abertas, muitas regras foram relativizadas. Essa dureza que se tinha antigamente não se tem tanto hoje, tá? Então, a população cresceu, a população evangélica cresceu. Consequentemente, a gente tem o número de dízimos, de ofertas, tudo isso foi aumentado, né? Tudo isso foi crescendo. Então, hoje, se há uma necessidade de um controle maior nessas questões dos dízimos que são dados para as igrejas, não existe um controle, na verdade, eficaz para equilibrar isso aí, não é? Uma das coisas que falta hoje nas igrejas, que ao meu sentir, que tem no poder público, você tem acesso hoje aos dados dos órgãos públicos, você sabe quanto ganha um servidor, um juiz, um promotor. Todo procedimento no poder público ele tem que ser feito através de licitação, exceto nos casos que a própria lei dispensa essa forma, mas existe esse controle. No âmbito da União nós temos a Controladoria Geral da União, que controla os gastos públicos. No âmbito dos estados, nós temos a Controladoria dos Estados, tem o Ministério Público que fiscaliza os servidores e por aí vai. Então existe esse controle, não é, no mundo secular, para evitar justamente a corrupção no meio do poder público. Aí você tem aí um órgão importantíssimo que é a Receita Federal. A Receita Federal ela tem acesso aos dados econômicos, bancários, enfim, de todas as pessoas. Imagine se a Receita Federal tivesse que representar o Poder Judiciário para ter acesso, justamente para trazer mais integridade à movimentação da máquina pública no que tange às questões econômicas, não é? Então hoje as igrejas cresceram muito. Hoje as igrejas viraram um império, tá bom? Então você tem hoje uma igreja que ela tem lá, sei lá, um corpo diretor, um conjunto de pastores que administram essas verbas, mas existem igrejas que simplesmente não traz a transparência, né, desses valores que entram nos cofres da instituição. Então, ao meu ver, a sociedade cristã deveria pressionar os poderes públicos para que mude justamente a regra que está contida lá no Código Civil, que diz o seguinte, que as instituições religiosas elas são regidas por seus estatutos. E só, né? E só o legislador silenciou a respeito, só falou isso, que as igrejas elas são administradas, são regidas por seus estatutos. As entidades religiosas, de uma forma geral, elas são regidas por seus estatutos e silenciou. Traz lá um artigo, o artigo 50 do Código Civil, que fala em diante ali, né, das partes do desvio de finalidade, da desconsideração da pessoa jurídica e tal, mas o legislador ele não foi mais contundente em relação a essa questão das igrejas. Por que ele não foi? Porque na época não havia essa forma crescente que existe hoje em relação às instituições religiosas. Hoje evoluiu demais. Então eu acho que está na hora dos integrantes, os membros, como participação da sociedade, tá? Desse corpo cristão, pressionar de repente o poder público para disciplinar essa questão das igrejas, não em relação aos cultos, não em relação à liberdade de religião, que isso é protegido pela Constituição Federal, Mas em relação, só uma observação aqui, que nenhum direito fundamental, ele é absoluto na Constituição Federal, não é? Ele pode ser relativizado. Muitas coisas foram relativizadas na Constituição Federal porque os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, tá? Então, essa questão as igrejas são regidas por seus estatutos, mas aí
como o estatuto é uma norma jurídica, ele poderia ser disciplinado pelo poder público. O estatuto, queira ou não, é uma norma jurídica, tá? Que rege as instituições religiosas. Então, o próprio Código Civil, a própria instituição, os membros poderiam pressionar o poder público para que se modificasse essa questão, para disciplinar essa questão. Por quê? Porque se não fizer isso, modificando essa questão, até, por exemplo, exigindo que o corpo diretor da instituição religiosa tenha em seu bojo um representante da sociedade cristã, não é? Teria ali os pastores, um grupo de pastores que administrariam essa parte econômica da instituição, tá? E ali estão na qualidade de gestores, e haveria a participação de representante ou representante da sociedade cristã ali. Você entende? Ou seja, um representante do corpo de membros integraria a mesa, sei lá, o corpo docente, né, da administração da instituição religiosa, justamente para dar mais segurança aos os integrantes, os membros que dão essas ofertas, esses valores para os cofres da igreja. Não simplesmente você ter apenas um só lado administrando sem a participação do outro. Então você tem ali, um exemplo, um pastor presidente e você tem um corpo de 10 pastores com ele. É muito fácil ocorrer uma corrupção numa situação como essa. Nós não estamos afirmando que há corrupção, mas é muito fácil ocorrer uma corrupção numa situação como essa, porque aqueles pastores ali que integram aquela direção podem ser amigos, colegas do presidente, tá? E isso pode fomentar a prática de corrupção. Então, se houvesse aí a participação de um representante da comunidade cristã na mesa, no corpo administrativo da parte financeira da instituição, aí não ia se escolher qualquer pessoa, não ia se escolher uma pessoa preparada. Por exemplo, a gente tem hoje nas instituições aí membros que são promotores, que são juízes, desembargadores, delegados. Então, uma pessoa de notável saber jurídico poderia integrar, não é, esse corpo administrativo justamente para atuar como um fiscalizador, podemos dizer assim, como existe no poder público. Então está na hora, eu acho, da própria sociedade cristã pressionar o poder público nesse sentido, justamente para evitar a corrupção. Porque enquanto isso não for feito, a gente vai ver aí o que a gente observa nas redes sociais, por exemplo. Estava vendo agora há pouco, teve um determinado líder religioso que ele foi preso com armas, foi abordado numa avenida pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro do carro dele estava lá, né, armas de fogo, dinheiro, um monte de coisa, um monte de armas de grosso calibre, um líder religioso, um pastor. E daqui a pouco, 2 semanas depois, ou foi um mês depois, esse mesmo pastor foi abordado de novo por outra blitz policial e estava portando uma habilitação de uma outra pessoa, uma habilitação falsificada. Posteriormente, acho que 3, 4 meses, por ironia do destino, 3 pastores da mesma instituição foram abordados e presos pela polícia também com armas de fogo. A gente está vendo, não é? E agora, na plena pandemia, por exemplo, um determinado líder aí foi e comprou um jatinho de 5 milhões. Como é que pode, né, um pastor comprar um jatinho de 5 milhões em plena pandemia? Foi lá, comprou um jatinho de 5 milhões. E esses 5 milhões vieram de onde? Onde é que o pastor conseguiu os valores para comprar uma casa de 3, 4 milhões? Onde é que ele conseguiu valores para comprar fazenda? Isso tem. O que é que está acontecendo? As instituições estão caladas, a parte da sociedade cristã está silente, e isso tem fomentado a prática, não é, de corrupção. Então, hoje a corrupção ocorre no meio das igrejas porque falta essa transparência,
essa obrigação de contas e porque as igrejas estão, quando digo as igrejas, estou dizendo os membros, os componentes estão silentes quanto a isso. Então está na hora de mudar essa situação e para que não ocorra, para que não tenhamos aí mais e mais pastores sendo investigados por corrupção e escandalizando a Igreja de Deus, tá bem? Até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus.